No episódio 80 de Marcados pelo Passado, Aziz encontra Frat e decide confrontá-lo diretamente. Ela já sabe quem ele é e percebe que ele escondeu sua verdadeira identidade desde o início. Sem rodeios, Aziz pergunta por que Frat emprestou dinheiro para Semo e qual era sua verdadeira intenção. Ela acredita que tudo faz parte de um plano para atingir Devra e provocar problemas dentro da família. Frat tenta se defender e diz que Aziz não o compreende. Mas ela deixa claro que não está interessada em entendê-lo. Sua única preocupação é proteger sua família e impedir que ele continue manipulando as pessoas ao redor dela. A conversa fica cada vez mais tensa. Frat sugere que Aziz ainda não sabe a verdade sobre sua própria família e insinua que existem segredos do passado que podem mudar tudo o que ela acredita. Enquanto isso, Devran descobre que Aziz foi conversar sozinha com Frat. Imediatamente ele entra em pânico e ordena que Mary seja levada embora. Furioso, ele decide ir atrás de Aziz antes que a situação saia do controle. Devran fica ainda mais nervoso ao saber que Aziz está no terraço do hotel justamente com Frat. Convencido de que Frat está tentando manipulá-la, ele corre para encontrá-los. Ao mesmo tempo, um segredo do passado começa a vir à tona. Frat revela que, quando a mãe dele foi abandonada e ficou sem apoio, uma mulher chamada Mieana a acolheu e mais tarde a ajudou a se casar com Suleiman Bostep. Firat finalmente abre o coração e revela a Aziz toda a dor que carregou durante a vida. Ele conta que sempre considerou Suleiman como seu pai, mas que, depois de descobrir a verdade sobre sua origem, tudo mudou. O homem que ele admirava passou a rejeitá-lo. Firat e sua mãe sofreram anos de humilhações, agressões e sofrimento. Antes de morrer, sua mãe revelou que a origem de toda aquela tragédia estava ligada à família Alas. Por isso, Firat explica que passou a vida inteira pagando o preço de um sobrenome que nunca lhe permitiram carregar. Ele diz que perdeu oportunidades, foi tratado como ninguém e até deixou de viver um grande amor por causa disso. Agora, porém, está decidido a tomar para si tudo aquilo que acredita que lhe foi negado. Aziz tenta fazê-lo enxergar a situação de outra forma. Ela afirma que Devra não tem culpa pelos erros do passado e lembra que ele sequer havia nascido quando tudo aconteceu. Segundo ela, se Firat quer acertar contas com alguém, deve procurar os verdadeiros responsáveis e não transformar Devra em inimigo. Mas Firat não se convence. Ele responde que Aziz nunca viveu naquela região e, por isso, não conhece toda a verdade. Além disso, sugere que Devran pode não ser tão inocente quanto parece e que ela ainda não conheceu o lado mais sombrio do marido. Aziz então faz um último aviso. Ela afirma que ninguém da família é responsável pelas dores que Firat sofreu e pede que ele fique longe de seu irmão e de seu marido se realmente não quiser criar novos conflitos. Nesse instante, Devran chega ao local completamente furioso. Ao ver Aziz conversando com Firat, ele perde o controle e parte para cima do rival. Os dois começam uma discussão intensa, e Devran exige saber por que Firat continua se metendo na vida de sua família. Firat responde que não está atrás deles, mas sim da família que o rejeitou durante toda a vida. A tensão aumenta rapidamente, e Devran ameaça acabar com ele. Aziz e as outras pessoas presentes entram em desespero e tentam impedir que a situação termine em tragédia. Quando parece que nada mais pode deter Devra, uma revelação inesperada explode diante de todos. O pai de Devran grita para que ele pare imediatamente porque Firat é seu irmão. A frase deixa todos em choque. Devran congela por alguns segundos, sem acreditar no que acabou de ouvir. Enquanto isso, Firat encara a família em silêncio, e o segredo que esteve escondido por tantos anos finalmente vem à tona, mudando completamente a história de todos eles. Mesmo diante do choque, Firat continua provocando e diz que agora Devran está vendo quem ele realmente é. Antes de ir embora, ele afirma que a família deve conversar sobre toda a verdade e aceitar as consequências do passado. Enquanto isso, Devran tenta entender tudo o que acabou de descobrir. Ele olha para o pai, sentindo-se traído e destruído. Com a voz cheia de revolta, diz que a pessoa em quem mais confiava no mundo acabou escondendo dele o maior segredo de sua vida. Devran confessa que, no fundo, chegou a suspeitar que havia algo errado, mas acreditava que seu pai jamais esconderia algo tão importante. O pai tenta se justificar e afirma que permaneceu em silêncio para proteger a paz da família. Mas Devran explode de raiva. Ele responde que nunca existiu paz de verdade, porque as tradições e as decisões da família sempre destruíram sua felicidade. Segundo ele, tudo o que conquistou foi com seu próprio esforço, e agora tentam tirar isso dele mais uma vez.
Pervin também entra na discussão e tenta defender suas atitudes. Ela lembra que Devra foi traído e diz que sua insistência em ter um neto sempre teve uma razão. Para ela, a existência de outro herdeiro da família muda completamente a situação. Porém, Devra não consegue acreditar no que está ouvindo. Em vez de se preocupar com a dor que ele está sentindo naquele momento, seus pais continuam pensando apenas na linhagem da família e na sucessão. Azize decide intervir e repreende todos. Ela lembra que Devra acabou de descobrir que tem um irmão e que deveria receber apoio, não mais pressão. Mas Pervin insiste que justamente por existir outro herdeiro é ainda mais importante garantir o futuro da família. Azize responde que nunca conseguirá entender essa obsessão pelo sobrenome, porque para ela a única coisa que importa é Devra. Ela deixa claro que não se preocupa com poder, herança ou tradições. Sua única preocupação é o homem que está sofrendo diante dela. Devran pega nas mãos de Azize e vai embora. Enquanto a família Alaz ainda tenta lidar com a revelação sobre Firat, outra crise explode. Yusuf vai até a casa de Zélia decidido a explicar o que aconteceu entre ele e Buquete. Do lado de fora, ele insiste para que ela abra a porta e o escute, mas ela está profundamente magoada e se recusa a vê-lo. A situação chama a atenção de todos. Samet, os irmãos e outros familiares ficam preocupados ao ouvir a discussão. Mesmo assim, Zélia continua firme e diz que não quer mais falar com Yusuf. Ela afirma que viu o suficiente e que a relação deles acabou. Yusuf tenta se defender e explica que nada aconteceu da forma que ela está imaginando. Ele pede apenas uma oportunidade para esclarecer tudo, mas Zélia o acusa de ter mentido desde o começo. Ela lembra que ele escondeu quem Buquete realmente era e que continuou convivendo com a jovem sem contar a verdade. Tomada pela decepção, Zélia questiona o que os dois faziam juntos e diz que se sentiu completamente enganada. Para ela, parecia que todos estavam rindo de sua cara enquanto ela acreditava em Yusuf. Percebendo que a situação está piorando, Yusuf admite que errou ao esconder a verdade. Ele confessa que deveria ter contado tudo antes, mas afirma que ficou com medo da reação dela. Segundo Yusuf, o único motivo para ter se calado foi o receio de perder Zélia. Mas a explicação não convence. Zélia responde que ele não ficou calado para protegê-la, e sim porque tinha medo de que ela proibisse qualquer contato com Buquete. A jovem passa a desconfiar de tudo e até questiona o caráter de Yusuf. A discussão então toma um rumo ainda mais doloroso quando Zélia menciona os problemas da família dele. Ela faz comentários sobre o passado do pai de Yusuf e sobre os erros cometidos dentro daquela família. As palavras atingem Yusuf profundamente. Fidan tenta interromper a briga, pedindo que Zélia se acalme, mas ela continua desabafando toda a mágoa que guardou. Yusuf, por sua vez, perde o brilho no olhar ao perceber que a mulher que ama agora o compara aos mesmos erros que ele sempre tentou evitar. Ferido pelas acusações, ele diz que Zélia o conhece melhor do que qualquer pessoa e que, justamente por isso, sabe exatamente quais palavras usar para machucá-lo. A frase deixa todos em silêncio. Sem conseguir continuar a conversa, Yusuf se afasta completamente destruído. Zélia também desaba emocionalmente, mas continua sem aceitar ouvi-lo. Do outro lado, Devran está completamente abalado depois de descobrir que grande parte daquilo que ouviu durante toda a vida era mentira. Ele lembra das palavras que sempre ouviu dos pais, que era o único filho homem, que deveria assumir a liderança da família e que seria responsável por manter o sobrenome Alaz. Agora, tudo isso começa a perder o sentido. Azize percebe o quanto Devran está confuso e tenta conversar com ele. Ela reconhece que ele tem motivos para estar furioso, mas lembra que Firat também teve uma vida difícil e sofreu por não ter sido reconhecido pelo próprio pai. Devran, porém, não aceita que ninguém tente defender o homem que escondeu dele uma verdade tão importante. Ele afirma que, se o pai tivesse sido sincero e contado tudo desde o início, talvez a situação fosse diferente. Para ele, também foi enganado durante anos. Aziz entende a revolta de Devran e pede desculpas por tentar fazê-lo enxergar o outro lado naquele momento. Devran responde que é natural estar com raiva, pois em poucos minutos tudo aquilo em que acreditava desmoronou. Aziz então explica que talvez reconstruir a própria vida exija primeiro romper com aquilo que sempre foi imposto a ele. Mas ela deixa claro que não está dizendo para Devran simplesmente abandonar sua família ou ignorar tudo o que viveu. Ela conta que também conhece o peso de assumir responsabilidades desde muito jovem. Quando tinha apenas 20 anos, precisou cuidar dos 5 irmãos porque essa responsabilidade foi deixada sobre seus ombros pela mãe. Por isso,
Aziz sabe que não é simples abandonar o papel que a família espera que uma pessoa cumpra. Devran admite que sua raiva não é dirigida a Aziz, mas a si mesmo. Ele está dividido entre permanecer ao lado da família e seguir o próprio caminho. Não sabe mais em quem acreditar ou qual decisão tomar. Aziz, então, tira qualquer pressão dos ombros dele. Ela diz que, naquele momento, Devran não precisa ouvir ninguém nem tomar uma decisão imediata. Ele pode falar tudo o que estiver pensando, porque ela estará disposta a ouvi-lo. Por fim, Aziz segura a situação com calma e convida Devran para voltar para casa com ela. Mesmo diante de toda a confusão familiar, ela deixa claro que não pretende abandoná-lo justamente agora, quando ele mais precisa organizar seus pensamentos. Eles vão para casa. Assim que chegam, Zeliha e os irmãos não estão mais ali. Aziz começa a procurar por elas. Devran acredita que eles provavelmente já foram para casa, então Aziz decide ir verificar. Antes de sair, ela pergunta a Devran quer acompanhá-la, mas ele prefere ficar sozinho por alguns minutos para pensar em tudo o que está acontecendo. Devran então fica sozinho, tentando assimilar a descoberta de que tem um irmão que nunca conheceu. Ele conversa consigo mesmo e admite que não sabe o que fazer. De um lado, sente vontade de abandonar tudo e começar uma nova vida. Do outro, existe o peso do sobrenome Alas, da família e de toda a responsabilidade que carregou durante anos. Ele se lembra de como sempre esteve destinado a assumir o lugar de liderança da família e de como seu irmão mais velho era alguém em quem podia se apoiar. Agora, sem essa referência, Devran sente que está sozinho para decidir o próprio futuro. Enquanto isso, seu pai liga e percebe que ele está abalado. Ele pede que Devran se acalme para que os dois possam conversar como pai e filho. Devran responde que está tranquilo e que não há mais nada para conversar. Mas o pai insiste. Ele lembra que Devran já não é mais um adolescente que pode simplesmente se irritar, pegar suas coisas e ir embora. Segundo ele, Devran recebeu a responsabilidade de carregar o nome e o futuro da família e, por isso, precisa sentar com o pai e conversar sobre tudo o que aconteceu. Enquanto Devran tenta entender tudo o que aconteceu, Aziz vai até os irmãos, Zeliha e os demais acabam voltando para casa. Aziz questiona por que todos foram parar ali e eles lembram que aquele também é o lar deles. A situação, porém, rapidamente volta a ficar tensa. Semo conversa com os irmãos e admite que pegou dinheiro porque queria ajudar o tio Samet. Ele explica que o tio havia contraído uma dívida para conseguir dinheiro para Samet, e para resolver o problema, ele também acabou pedindo dinheiro emprestado. Quando perguntam de quem ele conseguiu o dinheiro, Semo revela que foi de Frat. A família fica surpresa, principalmente porque Frat é irmão de Devran e o próprio Devran só descobriu essa verdade naquele dia. Eles percebem então que Frat pode ter usado Semo para atingir Devran. Semo se defende dizendo que não fazia ideia de quem Frat realmente era, mas agora todos deixam claro que ele precisa entender o perigo da situação. Mesmo assim, a prioridade de Semo continua sendo proteger a família. Enquanto isso, Aziz decide que precisa ficar ao lado de Devran e pede que os outros cuidem das crianças enquanto ela resolve os problemas familiares. Logo depois, a chegada de Merin provoca outra discussão. Devran fica furioso ao vê-la na casa e exige que ela seja mandada imediatamente de volta para o hotel. Ele não aceita que Merin permaneça ali, principalmente depois de tudo o que aconteceu. Mas Pervin deixa claro que Merin não vai embora. Irritado, Devran afirma que já está cansado de todos decidirem sua vida por ele e questiona se ninguém se importa com o que ele quer. Devran tenta argumentar que Aziz não pode descobrir a verdade sobre Merin. Ele chega a dizer que, se a situação sair do controle, vai embora e não voltará a falar com a família. Quando Aziz aparece, Pervin disfarça a verdadeira situação e diz que apenas levou Merin para sua nova casa. Ela explica que, como Aziz está ocupada com os problemas da família, precisa de alguém para ajudar no trabalho. Em seguida, Devran pede que Aziz fique com as outras mulheres enquanto ele conversa em particular com o pai. Para Merin, ele dá outra ordem, que prepare café e permaneça ao lado das mulheres. A presença de Merin, porém, deixa claro que o conflito está apenas começando. Enquanto Devran tenta esconder sua verdadeira intenção, Aziz continua sem saber que a mulher trazida por Pervin está agora dentro da casa dele. Enquanto isso, Sevdet chega para a conversa com Nekla. Ela é questionada sobre o relacionamento com Erkan e sobre a decisão de seguir em frente com a gravidez. Nekla garante que Erkan a ama e que acredita que ele vai assumir tanto ela quanto o bebê. Sevdet, porém, alerta Nekla para não cometer os mesmos erros do passado.
Ele lembra que criar uma criança sozinha é uma responsabilidade enorme e pede que ela não confie apenas em Erka, mas também esteja preparada para enfrentar qualquer dificuldade por conta própria. Então ele faz uma pergunta direta: mesmo que tudo dê errado, Nekla realmente quer ser mãe daquela criança? Ela responde que sim. Diante dessa decisão, Cevdet promete que estará ao lado dela. Ele garante que, dessa vez, Nekla não ficará desamparada e poderá contar com seu apoio. Ela agradece, aliviada com a atitude dele.